Até o Kojima assistiria esses filmes. Eu separei uma lista com sci-fis que tem a mesma vibe estranha de Death Stranding. Solidão, distopia, humanidade indo pro buraco. Filmes que te deixam meio mal e pensativo. E o primeiro da lista é um clássico que, se duvidar, você nunca entendeu direito. E aí, eu sou o Cauê e você tá no Filmologia. Se você já jogou Death Stranding, sabe que ele tem uma vibe única. Não é sobre só entregar pacotes, é sobre solidão, conexão, fim do mundo e aquele clima estranho que você não consegue explicar, mas sente o tempo todo. E é justamente esse clima que a gente vai caçar hoje. Eu separei 7 filmes que têm essa mesma energia, aquela ficção científica mais melancólica, existencial, às vezes quase espiritual. Mas antes da lista, vale entender uma coisa: por que Death Stranding é desse jeito? De onde que veio essa visão aí tão específica do seu criador, o Hideo Kojima? A resposta tá em 3 momentos bem marcantes aí da vida dele. Isso ajuda muito a entender porque o jogo parece mais um filme cabeça do que um game tradicional. O Kojima cresceu assistindo filmes o tempo todo, tipo, obsessivamente mesmo. Ele já disse até em entrevistas que quando ele era moleque, os pais dele deixavam ele sozinho em casa por bastante tempo e ele passava esse tempo todo vendo filmes. Isso virou parte da identidade dele. Por isso que todos os jogos dele têm esse jeito mais cinematográfico, os enquadramentos, a iluminação, o ritmo das cenas, tudo parece pensado como se fosse um filme indie, só que com orçamento de blockbuster. E Death Stranding também é praticamente um longa de ficção científica, só que jogável. E não é à toa que o próprio protagonista de Death Stranding é o ator Norman Reedus, né, que ficou bem conhecido pelo seu papel lá em The Walking Dead, o Daryl. E é por isso que Death Stranding deixa uma marca tão forte. Ele consegue pegar todos esses questionamentos e necessidades humanas, né, e colocar dentro de um jogo que fica com esse ar de filme mesmo. E aí me bateu essa ideia: será que tem de fato filmes que passam essa mesma sensação? Aquele tipo de ficção científica mais introspectiva, melancólica, onde o espaço ou o futuro servem mais para explorar esses sentimentos humanos? E a resposta é sim. E aqui vão 7 filmes que têm exatamente essa mesma vibe Kojima de existir. Incêndios pra todo lado, aviões caindo. O primeiro é A Chegada, e pra mim esse filme, ele tem assim o que mais se aproxima da vibe Death Stranding, né? Até a fotografia, alguns cenários. Tem essa cara também, né, de melancolia, de vida e morte, já que a protagonista tem que lidar com a perda da filha. Tem todo um lance também sobre conexões, já que a personagem, que é linguista, né, essa protagonista, ela é requisitada pelo governo para tentar entender e se comunicar com uma raça alienígena que pousou na Terra. É um filmaço de sci-fi com drama que vai bugar demais toda a sua visão aí sobre dimensão do tempo. E será que a gente consegue entender o real conceito de tempo, presente, passado, futuro? No filme, a protagonista descobre algo nessa jornada toda, né, de tentar interpretar os aliens, que muda toda a realidade dela e da humanidade. Segundo é Interestelar, viagem espacial, fim do mundo, pais tentando salvar os filhos. Interestelar é sobre conexão além do tempo e espaço. Muita gente aí se queixou daquele final mais amorzinho, digamos assim, mas o filme todo era sobre isso, galera. Para de chororô. Interestelar é, sem dúvidas, um dos melhores filmes de sci-fi de todos os tempos. E aquela trilha sonora do Hans Zimmer também entrega o mesmo tipo de emoção densa que você sente ali em Death Stranding. Chegou. Sem contar todo o isolamento, né, das viagens espaciais, ou até o fato de que eles visitam planetas que a cada hora ali dentro equivalia a 10 anos se passando na Terra. E tem algo totalmente a ver com a vibe do jogo, já que tem esse sentimento, né, de esperança e desesperança ao mesmo tempo. Isso é meio louco, né? Se o povo da Terra estiver morto quando eu completar. O terceiro é o Ad Astra Rumo às Estrelas, um dos filmes assim mais esquecidos do Brad Pitt, que ele interpreta um astronauta solitário tentando encontrar o pai perdido nos confins do sistema solar. É poético, é espacial, tem um ritmo lento e uma solidão assim quase palpável mesmo. É um filme bem contemplativo, mas ao mesmo tempo no arco final é muita brisa que acontece. Tem tudo a ver com luto também, né, com aceitação, mas pelo que o próprio nome do filme, que significa Para as Estrelas em latim, é um filme sobre busca incessante pelo desconhecido.
Em quarto lugar tem Prometheus, que pra mim também tem muito a cara do game. Aquela cena inicial ali do alienígena se desfazendo na cachoeira, tem toda a fotografia, o cenário, a mesma vibe de Death Stranding. O filme traz exploração espacial, né? Origem da humanidade, uma nave cheia de perguntas existenciais, e se você curte o clima de desolação e mistério, é esse o filme, sem contar a parte de ação e terror que pra mim é muito boa. Em quinto lugar temos Aniara, que é um filme pouco conhecido, mas fortíssimo. Tem gente que fica anos com ele na cabeça, tem gente que reassiste pelo menos uma vez ao ano. E pensa, a humanidade está procurando um novo lar. Já evoluímos tanto que as viagens espaciais são bem mais rápidas. Da Terra para Marte, por exemplo, são 3 semanas de viagem. Só que o que aconteceria se numa dessas viagens a nave se perdesse? Cara, se a gente se perde num navio já é... sabe, no meio do mar já é super complicado. Agora imagina você se perder no meio do espaço, meu amigo. Eu não teria coragem, mas nunca, nem de ir até a lua ali, não, nunca. Os passageiros começam a perder aí o sentido da vida, né? Porque é uma decadência lenta e poética, tem uma misturada com religião, a queda dos valores morais mesmo, um filme bem bizarro. Mas tem gente aí que considera ele um dos melhores filmes que a pessoa já viu na vida. Em sexto lugar temos Aniquilação, que esse aqui é pra quem curte um sci-fi mais filosófico e bizarro. O filme começa com uma missão científica, né, entrando numa área isolada, onde lá tudo que entra muda, o tempo muda, a biologia muda, a percepção da realidade muda. É um daqueles filmes que você termina e pensa, acho que eu entendi, só que não, tá ligado? Você fica matutando aquele bagulho até você tentar tirar algo e... é um pouco complexo, mas é bem da hora mesmo. A protagonista, que é interpretada pela Natalie Portman, vai passando por uma espécie de desconstrução emocional, e você sente isso na trilha sonora também, né? Nas paisagens, sem contar que o visual desse filme é absurdamente bonito e estranho ao mesmo tempo. Ele disse pra onde estava indo e o que estava fazendo? E em sétimo lugar, para finalizar, temos Moon, que esse aqui é praticamente um Death Stranding lunar. O cara fica isolado lá na lua, sozinho, numa estação, trabalhando para uma corporação. Ele começa a suspeitar que talvez ele não esteja tão sozinho assim. O filme é mais minimalista, tem poucos personagens, mas tem uma densidade emocional muito grande. E ele fala sobre identidade, sobre repetição, sobre essa solidão corporativa mesmo. Tudo isso numa estética bem fria, né, que faz você sentir o peso do isolamento. É aquele tipo de filme que não precisa de ação pra te deixar inquieto. E o Kojima com certeza assistiu isso aqui e pensou, dá pra fazer um jogo inteiro com esse sentimento aqui. Inclusive o ator principal, que é o Sam Rockwell, carrega também o filme nas costas do mesmo jeito que o Norman Reedus carrega lá o mundo inteiro em Death Stranding, com aquela expressão cansada, um silêncio nos olhos e uma vibe de por que eu ainda tô aqui. E a real é que Death Stranding não é só um jogo, né? Parece que é mais um sentimento. E esses filmes aí tão longe de ser pipoquinha pra passar o tempo. Eles te deixam com uma sensação assim estranha mesmo, sabe? Depois que terminam. Meio vazio, meio cheio. Mas se você curte esse tipo de vibe mais contemplativa, mais emocional, esses filmes vão te pegar. E claro, se você lembrar aí de mais algum filme com esse clima aí Kojima de existir, comenta aí embaixo, que eu curto muito descobrir essas pérolas meio esquecidas ou que a gente só entende depois da terceira vez que assiste. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha com quem também ficou obcecado aí com Death Stranding, inclusive vai sair, né, o 2. E se inscreve, porque vem mais listas e análises por aí. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, falou!